A imagem de uma interminável fila de carros deixando a região de Nagorno-Karabakh deu cara a uma crise de segurança que se arrasta há décadas. A região é disputada entre Azerbaijão e Armênia e foi cenário de uma nova ofensiva militar na semana passada. Depois de um longo bloqueio militar, as forças do Azerbaijão dizem que vão assumir o controle da área, eliminando o que sobrou de resistência armada. Agora, milhares de pessoas estão a caminho da Armênia, em busca de um abrigo seguro, deixando para trás seus bens, suas casas e suas histórias. A mãe de 26 anos diz que estava muito perigoso, que ela e a família tiveram primeiro que se esconder num hangar, depois num porão, que o tiroteio estava por toda parte, o tempo todo. Não existe uma única chance de eu voltar para lá, ela disse. A crise também conta com a participação de outros governos. A Turquia já parabenizou o Azerbaijão pela ofensiva e pediu que a Armênia aceite a mão de paz do país vizinho. Já a Rússia, que tem um papel de moderação, vem trocando farpas com os armênios. O Ao Ponto de hoje analisa o conflito em Nagorno-Karabakh, uma questão que tem origens no processo de desmantelamento da União Soviética e que pode causar uma nova crise humanitária na região. Para nos ajudar a entender esse tema complexo, convidamos Heitor Loureiro, pesquisador associado do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio. Ele ainda fala sobre a reação de organismos internacionais como a ONU. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 27 de setembro de 2023 está começando. Vem com a gente. Heitor Loureiro, bem-vindo ao Ao Ponto para falar de um tema que é denso, que as pessoas estão ouvindo falar muito, mas que tem mais dúvidas do que certeza na cabeça de quem não acompanha diariamente, como você o faz. Por isso, antes da gente entrar na crise de segurança em si, especialmente na crise humanitária envolvendo a Armênia e Azerbaijão, além de outros países, queria que você explicasse para a gente o que é esse enclave de Nagorno-Karabakh que tanto se fala nesses dias. Barini, Carolina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando com seus ouvintes. É uma questão muito complexa, né? Uma daquelas grandes pendências e hipotecas da União Soviética. A gente fala de um território que tem a maioria populacional armênia, cerca de 120, 130 mil pessoas, etnicamente armênios, cristãos, que estão dentro do que é reconhecido internacionalmente como a República do Azerbaijão, que é um outro povo, uma outra etnia, uma outra cultura e de maioria muçulmana xiita. Tá? Isso não é uma situação nova, essa situação ela se configurou há 100 anos atrás, mais ou menos, no começo da União Soviética, quando houve essa divisão em deixar essa região com a República Socialista Soviética do Azerbaijão e não com a República Socialista Soviética da Armênia, de onde as pessoas desse enclave, desse lugar, dessa região, se identificam, né, se identificavam e pertenciam. Então, essa questão de Nagorno-Karabakh é uma daquelas várias questões, a gente pode falar também da Crimeia, de Luhansk, Donetsk, Ossétia, Abkházia, né, outros lugares no espaço pós-soviético, de que a configuração durante a União Soviética era uma, né, essas divisões não faziam muita diferença na época da União Soviética, porque assim, era um país só. Quando nós temos o colapso soviético e nós temos a transformação das fronteiras das repúblicas soviéticas em fronteiras nacionais de países independentes, aí a gente vai ter uma série de conflitos e confrontos, porque, afinal de contas, tem pessoas, entre aspas, que estão do lado errado da fronteira. Aí talvez o conflito de Nagorno-Karabakh seja um dos mais candentes nesse sentido. Então, professor, a gente pode dizer que nesse caso da disputa entre Armênia e Azerbaijão é um conflito herdado do processo de dissolução da União Soviética? Eu não diria nem só herdado, Carolina, como gestado também no período soviético. Ali a gente tem na região do Cáucaso, a região do Cáucaso, né, para o ouvinte situar na cabeça, ela fica entre, seria o sul da Rússia, ao norte do Irã e a leste da Turquia. Então é um lugar ali que historicamente a gente chama de uma esquina do mundo, né? As rotas importantes de comércio passaram e passam ali. Então essa região, historicamente, é uma região muito desejada pelos russos, desde o Império Russo, porque é uma região estrategicamente muito relevante e importante. Quando nós temos a sovietização e a transformação desses vários lugares em uma república, em uma união das repúblicas socialistas soviéticas, nós vamos ter algumas mudanças populacionais, demográficas e fronteiriças feitas por Moscou para poder administrar melhor essas regiões. E uma delas é a região de Nagorno-Karabakh, que é, como eu disse, entregue para a administração do Azerbaijão,
para, numa mesma tacada, por assim dizer, nós temos o Azerbaijão se tornando um pouco menos uniforme do ponto de vista demográfico, já que agora esse território abriga uma comunidade armênia muito grande e, ao mesmo tempo, enfraquece a Armênia, que também tem uma parte do seu território entregue para um outro país. Então, nesse sentido, é uma estratégia de Moscou, naqueles primeiros anos da União Soviética, de poder dividir e conquistar melhor territórios que, naquele momento, faziam sentido para Moscou e para a lógica soviética, mas que historicamente tem relações conturbadas com o poder de Moscou. Antes de eu continuar para a próxima pergunta, só para o ouvinte se situar, o Heitor, que também é professor, ele está falando com a gente de uma sala de aula, então vocês podem escutar alguns barulhos de vez em quando, não se assustem. Ele está literalmente no ambiente de trabalho. Agora, Heitor, chegando à crise atual, ela vem na esteira daquela guerra de 2020, quando milhares de pessoas morreram, a gente lembra das cenas de violência, das explosões, e que ela chegou ao fim com um acordo de cessar-fogo que foi violado pelo Azerbaijão, e enquanto os azeres celebram que eles veem como uma vitória militar, para muitos armênios aquele acordo naquela época foi considerado uma traição, né? Sim, correto. Arina, a questão aqui importante para a gente ter em mente é o seguinte: quando nós temos o fim da União Soviética, quase que instantaneamente os armênios e os azeris eles entram numa guerra, deflagram uma guerra para saber quem vai controlar a região. Isso no começo dos anos 90. Essa guerra, ela é vencida pelos armênios. Então, os armênios detêm, de fato, o controle de Nagorno-Karabakh, dessa região que a gente está conversando, e proclamam ali uma república independente, que é a República de Artsakh, que é o termo que os armênios usam para aquela região. E os azeris, obviamente, nunca aceitaram essa derrota, e ao longo das décadas que se passaram até 2020, que você comentou, o Azerbaijão tem uma retórica de Karabakh faz parte do Azerbaijão e que um dia nós vamos retomar. Aí um dia todos os refugiados azeris que tiveram que deixar a região voltariam para as suas cidades e casas. Isso vai acontecer no ano de 2020, num contexto que o mundo estava distraído pela pandemia, distraído por questões econômicas. O Azerbaijão aproveita esse momento ali no final de 2020 para lançar uma grande ofensiva militar contra os armênios de Karabakh e recuperar mais ou menos metade do que os armênios controlavam nessa região. Agora, a outra metade ainda estava pendente, né? Justamente essa outra metade que está sendo reconquistada agora pelo Azerbaijão. Nesse contexto, quando isso acontece e os russos vêm mediar um cessar-fogo em novembro de 2020, muitos armênios criticam o governo da Armênia, do premier Nikol Pashinyan, por uma série de concessões e negociações que ele fez em relação ao Azerbaijão. E consideram isso um grande problema, né? Uma grande questão, e, como você disse, né, uma traição do premier com o seu povo. E a gente tem algumas questões bastante complexas, porque, ao mesmo tempo que é uma situação difícil, a situação dos armênios de Karabakh, e os armênios são muito ressentidos por conta dessa desastrosa política armênia na região e da derrota para o Azerbaijão em 2020, no ambiente interno, doméstico da República da Armênia, o governo de Nikol Pashinyan promoveu uma série de reformas e mudanças que melhorou a vida da população. Então, ao mesmo tempo que ele foi tido como traidor por alguns setores da população, ele não foi derrubado, ele foi mantido no poder, ele teve um voto de confiança e ele continuou no governo até hoje, justamente porque muitos armênios fizeram uma conta simples, né, que mais vale a vida aqui na República da Armênia, a vida cotidiana, ordinária, do que um conflito que está do outro lado da fronteira, que sim, são nossos irmãos, né, na retórica armênia, é um território histórico armênio, mas já está um pouco mais distante da gente. Então, é interessante a gente pensar também nessa dicotomia entre o ambiente doméstico da Armênia e o ambiente externo. Agora, Heitor, não dá para dizer que essa ofensiva do Azerbaijão foi exatamente uma ação relâmpago ou uma surpresa, né? Porque o Azerbaijão já vem se preparando para essa ofensiva desde o final do ano passado, quando implementou um bloqueio na região e agora enfrentou apenas alguns focos de resistência. Foi uma estratégia de médio prazo, dá para dizer. Não, perfeito, Carolina, é isso. O Azerbaijão, além da retórica nunca ter desescalado, o Azerbaijão tem uma retórica que iria reconquistar e retomar Nagorno-Karabakh em algum momento. Como você disse, a gente teve movimentação de tropas, nós tivemos movimentação de equipamentos militares, nós tivemos alguns agentes políticos militares vindos de outros países para o Azerbaijão, no que indicava que uma operação militar estava sendo preparada, e, como você também disse, há 9 meses, um pouco mais já, o Azerbaijão determinou um bloqueio sobre a região de Nagorno-Karabakh. Então, nada nem ninguém entrava ou saía desse território. Luiz Moreno Campo, ex-promotor do Tribunal Penal Internacional, alerta. Isso é um genocídio. O bloqueio do corredor Latin tem o objetivo de matar essas pessoas de fome.
A única maneira de esses armênios sobreviverem é se este corredor estiver aberto e houver comida. E eles não receberam comida no último mês. Portanto, eles morrerão em algumas semanas. Então, após 9 meses de bloqueio das pessoas em situação de fome, no que foi categorizado pelo Luiz Moreno Ocampo como uma política genocida por parte do Azerbaijão, depois de 9 meses de bloqueio, os azeris lançam uma ofensiva militar na qual os armênios de Nagorno-Karabakh não têm a menor condição logística, física, militar de resistir. E por isso que essa nova ofensiva que a gente assistiu na última semana durou 2, 3 dias e logo os armênios já tiveram que negociar. Porque o Azerbaijão, o governo do Ilham Aliyev, já ditador do Azerbaijão há 20 anos, sucedendo seu pai, que foi presidente antes dele, ele organizou e, como você disse, uma estratégia de médio prazo, ali numa baixa intensidade. Agora, e a reação do governo da Armênia a essa nova ofensiva? Pode ter sido um golpe definitivo você falou bastante dele, Nikol Pashinyan? A relação da República da Armênia é um pouco confusa, pelo seguinte motivo. A Armênia nunca reconheceu a independência da República de Artsakh, ou Nagorno-Karabakh. Porque quando nós temos a vitória dos armênios em 94, no contexto do final da União Soviética, ali no começo dos anos 90, a Armênia não podia anexar Nagorno-Karabakh, para isso não ser considerado um crime de agressão, no direito internacional, na comunidade internacional, e a saída que os armênios têm é fazer com que os armênios de Karabakh proclamem o seu direito à autodeterminação. Então, proclamem uma república, um país independente. E a República da Armênia, ela mesma nunca reconheceu que Nagorno-Karabakh era uma república independente. Então, o que o Nikol Pashinyan fez nesse ano, de maneira bem ali refém de alguns interesses russos, e do Putin, de todo o maior jogo geopolítico que a gente tem com aquela região, ele falou abertamente que o Azerbaijão ele tem as suas fronteiras reconhecidas como tais. Qual que era a expectativa dele? É que se a Armênia reconhecesse as fronteiras do Azerbaijão, isso incluía Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão reconheceria as fronteiras da República da Armênia. Então é uma situação bastante complexa, na qual a República da Armênia ela acabou ficando atada e não tendo muito o que fazer em relação a Nagorno-Karabakh. Sendo que o Azerbaijão, por outro lado, tinha o apoio da Rússia nesse processo, da Turquia desde sempre e também de Israel. Então a Armênia ficou com poucas opções na mesa para poder fazer alguma coisa em relação à região de Nagorno-Karabakh. Isso nos joga a um outro ponto. Talvez essa negociação tivesse sido feita no começo dos anos 90 ou no começo dos anos 2000, quando os armênios tinham algum tipo de vantagem comparativa ou poderiam negociar em outros termos. Agora, nos dias de hoje, a Armênia realmente não tem muito o que fazer na mesa de negociação. Heitor, acho que a imagem mais impressionante dessa crise é a de milhares de pessoas deixando o enclave rumo à Armênia, uma nova crise humanitária às portas da União Europeia. Tem algum tipo de movimentação internacional para apoiar essas pessoas que tiveram que deixar para trás suas vidas, suas casas, nessa crise? Pouquíssimo, viu, Carolina? Porque a situação ela era mediada por forças de paz russas. Cerca de 2.000 homens russos estavam em Nagorno-Karabakh desde 2020 para serem os mediadores, e os observadores do cessar-fogo. Então, o Ocidente ele sempre teve uma relação com Nagorno-Karabakh, sobretudo França e Estados Unidos, que tem grandes comunidades armênias, de falar do direito dos armênios de permanecer nas suas terras ancestrais e coisa e tal, mas não de se envolver diretamente no conflito, porque a Rússia já estava lá, e meio que falando para os armênios, olha, enquanto vocês tiverem apoio dos russos em Nagorno-Karabakh, a gente não vai se meter. O que mudou nos últimos tempos é que a Rússia não cumpriu com algumas coisas que os armênios esperavam que eles cumprissem, e os armênios perceberam que eles estavam numa posição muito frágil. Então o Nikol Pashinyan ele fez alguns movimentos em direção à Europa e ao Ocidente. Por exemplo, a Armênia enviou recentemente, pela primeira vez, ajuda humanitária para a Ucrânia. Isso é um gesto em direção ao Ocidente, e essa é uma afronta em direção à Rússia. A Armênia fez exercícios militares conjuntos com forças americanas. É um movimento ainda maior em direção ao Ocidente e um movimento de maior afronta em relação à Rússia. A
Armênia não acredita na promessa do governo do Azerbaijão de garantia aos direitos dos refugiados e teme uma perseguição. Cerca de 120 mil armênios viviam em Nagorno-Karabakh, que o Azerbaijão tomou na semana passada depois de uma intensa ofensiva militar. Quase 5 mil armênios já deixaram a região e a Armênia diz que está pronta para receber quem mais quiser fugir. Então, nesse momento, agora que a situação já está já degringolou, né, os armênios já estão deixando Nagorno-Karabakh, cerca de 20 mil armênios já deixaram o enclave, já foram para a República da Armênia, e a expectativa é que os outros 100 mil deixem em breve, né, e que não reste armênios em Nagorno-Karabakh, porque eles não vão ficar dentro do Azerbaijão, não confiam no Azerbaijão como garantidor da sua segurança, da sua integridade, das suas propriedades. O Ocidente está tentando fazer alguma coisa no sentido de ajudar a receber esses armênios na Armênia e garantir com que as fronteiras da República da Armênia não sejam atacadas pela República do Azerbaijão ou pela Turquia ou por qualquer outro ator internacional. Mas aí já é uma situação de mitigar um prejuízo, né, e algo que já deu errado. Então, é uma situação agora, enquanto a gente fala, tem uma delegação norte-americana chefiada pela Samantha Power, né, que é a diretora da USAID, que estão na Armênia observando essa movimentação de pessoas, né, no que, de novo, configura um genocídio. Né? A gente tem que lembrar que genocídio não é só a morte de pessoas, mas é também você proibir que pessoas possam viver nas suas terras ancestrais nativas e tenham que ir para outro lugar. Então, de novo, os americanos, para ficar nesse exemplo, dos americanos, eles estão agindo agora, né, no rescaldo da crise e não na contenção da crise. Querendo aproveitar essas tensões que você mencionou com a Rússia no dia 13, o premier Pashinyan, ele até chegou a dizer que não podemos mais contar com a Rússia para garantir nossa proteção. A Rússia é responsável pelas forças de manutenção de paz, ou pelo menos era. Fala um pouquinho para a gente sobre essas faíscas que estão saindo entre Moscou e Yerevan nessas últimas semanas. É importante a gente dizer, Barino, você sabe muito bem disso também, que a Armênia sempre foi um parceiro muito importante para a Rússia. A maior base militar da Rússia, fora da Rússia, até a guerra da Ucrânia, fica na Armênia, na fronteira com a Turquia, que é um país da OTAN. A Armênia é o principal aliado da Rússia no Cáucaso. Só que ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos já, depois da derrota da guerra em 2020, os armênios perceberam que, ao se colocar numa balança os interesses da Rússia e os da Armênia, é óbvio que o Kremlin iria privilegiar os seus próprios interesses. Isso aumenta de importância com a guerra da Ucrânia e com as sanções que a Rússia sofre por parte do restante do mundo. Por quê? Uma série de hidrocarbonetos que a Rússia não pode mais vender para a Europa agora são vendidos pelo Azerbaijão. Então, o Azerbaijão, de certa maneira, ele lava gás e petróleo que vem da Rússia e vende para a Europa como se fosse azeri, além de vender o seu próprio gás e petróleo, extraído do Mar Cáspio. Então, hoje, o Azerbaijão ele tem uma importância muito grande para a Europa, para o fornecimento de hidrocarbonetos, e para a Rússia, para ser uma fonte de entrada de divisas num país que está sancionado. E nisso, a Armênia perdeu completamente a relevância geopolítica que ela tinha. Não completamente, mas é uma perda de poder relativo absurda. E nesse sentido também, os armênios percebem o seguinte, não tem muito o que fazer em relação a Nagorno-Karabakh, por mais que doa isso para os armênios, perder uma terra ancestral, uma terra de onde tem uma boa parte da identidade nacional relacionada, e o que importa agora é garantir as fronteiras nacionais da República da Armênia, a qual os azeris também vêm atacando ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, com o apoio da Turquia. A gente pode falar também a participação da Turquia nesse aspecto. Então, o que o Nikol Pashinyan, o governo armênio atual, está tentando fazer ao se aproximar do Ocidente é garantir que o Azerbaijão não ameace a integridade da República da Armênia. Tá? Agora, se eles vão conseguir ou não, se o Azerbaijão vai conter o seu ímpeto em direção à Armênia, aí já é uma outra história. Deixa eu aproveitar esse gancho da Turquia, então, Heitor, para falar sobre isso, porque outro ator importante é a Turquia, que apoia o governo do Azerbaijão. O presidente turco Recep Erdogan foi até lá na segunda-feira, disse que a Armênia precisa aceitar a mão de paz do Azerbaijão. O que explica essa proximidade dos turcos com o Azerbaijão? Tem laços aí históricos e culturais? Sim, tem laços históricos, culturais, linguísticos, né? São todos povos túrquicos. Os azeris etnicamente são túrquicos, eles falam uma língua muito parecida com o turco. Uma grande diferença, é importante mencionar, é que os turcos são de maioria sunita e os azeris são de maioria xiita, tá? Mas isso no pragmatismo das relações internacionais não faz lá muita diferença. E o que acontece, Carolina, é que a oeste da Armênia, portanto, entre a Armênia, Turquia e Irã, há um enclave azeri chamado Nakhitchevan.
Portanto, o território do Azerbaijão ele é descontinuado. E o que fica no meio entre o Azerbaijão, a maior parte do Azerbaijão, e esse território de Nakhitchevan é justamente a Armênia. Então, o plano agora do Azerbaijão, e tem o endosso do Recep Tayyip Erdogan, é fazer o chamado corredor de Zangezur. O que seria isso? Seria uma longa estrutura de gás, de energia, de ferrovia, de rodovia, ligando o Azerbaijão à Turquia através dessa região de Nakhitchevan, o que quer dizer passar pelo sul da Armênia, pela região que os armênios chamam de Syunik e que os azeris e turcos chamam de Zangezur. Então, a estratégia hoje é forçar os armênios a aceitar passar por parte do seu território sul essas obras de infraestrutura, o que apresenta para a soberania armênia um grande risco. Agora, por que a Turquia se interessa tanto nisso? Porque isso encurta em muito os caminhos que os gasodutos e oleodutos fazem para chegar na Turquia vindos do Mar Cáspio, vindo do Azerbaijão. Então, isso encurta esse caminho e barateia o custo para a Turquia. Então, é muito importante para a Turquia a garantia desse gás e petróleo chegando barato em seu território vindos do Mar Cáspio, vindo do Azerbaijão. Aí tem outro player importante, que é o Irã, que veio com muita desconfiança, porque o Irã usa a Armênia como uma porta de entrada no mundo ocidental. O Irã também é muito sancionado, né? O Irã com uma série de problemas, e isso significaria, esse corredor, uma vez criado, significaria isolar o Irã da Armênia, e, de novo, né, o Irã usa a Armênia para ter acesso aos mercados ocidentais. Então, é uma questão que talvez essa seja a grande importância desse conflito, além de toda a crise humanitária, da morte de pessoas, deslocamento de pessoas, é entender também esses impactos geopolíticos que isso pode causar naquela região que já é tão instável e tão conflitiva. Não tem como lembrar, na semana passada a gente teve o começo da reunião anual dos líderes da Assembleia Geral da ONU, aquela série de discursos, de falas, de encontros, reuniões, mas o tema de Nagorno-Karabakh passou bem à margem, foi mencionado brevemente, um dos poucos líderes a mencionar foi o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Você vê alguma perspectiva desse tema ser tratado de uma forma contundente no âmbito internacional, como, por exemplo, no Conselho de Segurança da própria ONU? Ele foi tratado no Conselho de Segurança em 2 reuniões extraordinárias recentemente, chamadas pela Armênia, ambas, mas é muito protocolar, né? É o que a gente começou a chamar no Brasil de nota de repúdio, né? E com algumas posições até bastante, em geral, condenatórias ao Azerbaijão. Todos os países condenam o Azerbaijão, a Rússia, um pouco mais culpabilizando os armênios, e também a Grã-Bretanha, o Reino Unido, porque o Reino Unido tem muito investimento no contexto da BP, né, uma das suas principais petroleiras no Mar Cáspio, e com a estatal de petróleo e gás do Azerbaijão. Eu acho muito difícil, viu, Barini, esse conflito chegar de fato à mesa dos grandes organismos, dos grandes fóruns de maneira definitiva. A gente tem, por um lado, né, um país que tem uma cultura democrática, uma vida integrada ao mercado internacional, aos valores da democracia liberal, que é a Armênia, com eleições, com um governo funcional, com liberdade de imprensa e expressão, ainda que com problemas, claro, e, por outro lado, uma autocracia que se perpetua no poder a partir da destruição da oposição e do dinheiro, né, da chamada diplomacia do caviar, mas que oferece, por outro lado, ao mundo dois recursos, pelo menos, muito valiosos e que o mundo deseja vivamente, né? Então, dificilmente essa solução, essa questão vai ter uma solução fácil. Heitor Loureiro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você, até a próxima. Obrigado, Heitor, volto sempre aqui ao Ponto. Obrigado, gente, bom trabalho para você. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.